Um homem de 89 anos foi humilhado quando pediu um simples sanduíche e um café. Chocada, uma mulher rica notou algo em seu pulso e ficou paralisada. Ao se aproximar e ver o que era, seu rosto ficou sem expressão. Antes da história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo o vídeo. Boa história a todos! O sino preso à porta do café tocou, ecoando suavemente pelo ambiente enquanto Joaquim entrava, quase como um intruso em meio à rotina indiferente dos outros clientes. Era início de tarde. O sol entrava tímido pelas janelas, iluminando as mesas com um brilho cálido, mas nada parecia aquecer o semblante cansado e abatido daquele senhor de 89 anos. Seus passos eram lentos e arrastados, e seus olhos, embora gentis, mostravam a exaustão de quem carregava décadas de histórias e pesares. Ele se aproximou do balcão e, com uma voz fraca e trêmula, pediu um sanduíche simples, quase como se estivesse pedindo permissão para existir naquele lugar. Maria, a dona do café, olhou para ele com impaciência. Era uma mulher de meia idade, com feições duras e o ar de quem sempre estava insatisfeita. Ela suspirou e respondeu com frieza, quase sem esconder seu desdém. É só isso? Tem dinheiro para pagar? A pergunta saiu carregada de desconfiança, como se ela estivesse pronta para negar o pedido ao menor sinal de hesitação. Joaquim confirmou com um aceno e começou a remexer os bolsos do casaco surrado, tirando algumas moedas desgastadas. Enquanto isso, alguns dos outros clientes observaram a cena com olhares divertidos e desprezíveis. Sussurros maldosos e risadinhas ecoaram pelo salão, mas ninguém se importou em esconder a indiferença. A cena poderia ter passado despercebida, apenas mais um episódio de crueldade silenciosa que ocorre diariamente, se não fosse por Laura. Sentada em uma mesa perto da janela, ela observava tudo com atenção. Havia algo no modo como Joaquim era tratado que a perturbava profundamente. Laura era uma mulher que exalava elegância. Seus movimentos eram graciosos e precisos, e ela tinha um olhar que parecia enxergar através das pessoas, como se pudesse decifrar suas histórias apenas observando seus gestos. Ao ver o tratamento que Joaquim recebia, ela se levantou e caminhou até o balcão com passos firmes, sem desviar o olhar de Maria. Vou pagar o sanduíche dele, disse, colocando uma nota sobre o balcão. Sua voz era calma, mas carregava um tom que não permitia contestação. Maria hesitou por um instante, surpresa pela intervenção, mas aceitou o dinheiro e preparou o pedido sem dizer mais nada. Joaquim olhou para Laura, os olhos marejados de gratidão, e ofereceu um sorriso tímido, quase envergonhado. Obrigado, moça, murmurou ele com uma voz tão suave que parecia que as palavras poderiam se desfazer no ar. Eu não queria causar incômodo. Laura sorriu de volta, um sorriso gentil e acolhedor. Não há incômodo nenhum, respondeu. Às vezes a gente só precisa de um pouco de gentileza. Os dois se sentaram e, enquanto Joaquim saboreava seu sanduíche, Laura observava cada detalhe. Foi então que ela notou algo que a fez parar por um momento, como se o tempo tivesse congelado. No pulso de Joaquim, um relógio antigo e bem conservado reluzia suavemente sob a luz do café. O design simples, mas elegante, era inconfundível. Laura sentiu um aperto no peito, uma onda de emoções que ela não esperava. Ela conhecia aquele relógio, havia dado um igual a Vinícius anos atrás, quando ainda faziam planos de um futuro juntos. A memória de Vinícius surgiu em sua mente como um raio. Seu sorriso caloroso, suas promessas sussurradas durante as noites tranquilas e a tragédia que encerrou tudo de forma tão abrupta. Com uma mão trêmula, Laura apontou para o relógio. Esse relógio... Onde você o conseguiu? Perguntou, tentando manter a voz firme, mas não conseguindo esconder a inquietação que tomava conta dela.
Joaquim olhou para o relógio em seu pulso, seus dedos enrugados acariciando suavemente a superfície do metal, como se fosse um tesouro precioso. Era do meu filho, ele respondeu com um olhar distante, perdido em lembranças. Vinícius, ele me deu antes de partir. O nome saiu como um golpe, atravessando Laura e a deixando sem fôlego por um instante. Vinícius, o mesmo Vinícius que ela amou, o homem que foi o centro de sua vida e que ela havia perdido tão tragicamente. Seu coração disparou e uma mistura de emoções, tristeza, choque e esperança se misturou em seu peito. Vinícius era seu filho. Ela mal conseguiu pronunciar as palavras, como se cada uma pesasse uma tonelada. Joaquim assentiu, confuso pela reação dela, mas ainda sincero. Sim, meu filho, que Deus o tenha. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele falava e sua voz se quebrou. Ele era tudo para nós, e perdê-lo nos destruiu. Por um momento, Laura ficou em silêncio. Seu rosto estava pálido, os olhos fixos no homem à sua frente, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que até então ela nem sabia que existia. Eu conheci Vinícius, ela disse finalmente, com a voz embargada. Eu o amava. O olhar de Joaquim se ergueu para encontrar o dela, e por um instante pareceu que o tempo havia parado no café. As pessoas ao redor continuavam suas vidas, alheias ao encontro que acontecia naquela mesa, mas para Joaquim e Laura o mundo havia mudado. Era como se uma ponte invisível tivesse se formado entre eles, unindo suas dores e lembranças em uma conexão inesperada e dolorosa. Você era a Laura? Joaquim perguntou, como se estivesse tentando confirmar algo que sua mente não conseguia acreditar. Ele falava tanto de você, dizia que você era a razão pela qual ele sorria. Laura sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas forçou um sorriso, e ele era a minha razão também. As palavras saíram com uma doçura amarga, e ela sentiu a dor de todas as promessas não cumpridas, de todos os momentos que eles não puderam viver juntos, mas ali, diante daquele senhor que carregava o mesmo peso da perda, ela sentiu algo novo, uma compreensão, uma solidariedade que não esperava encontrar. A revelação transformou o ambiente do café, criando uma atmosfera carregada de emoções não ditas. Laura percebeu que, de alguma forma, o destino havia reunido dois corações partidos. O relógio, que uma vez simbolizou o amor que ela e Vinícius compartilharam, agora era um elo que a conectava a Joaquim, o pai que também havia sofrido a perda irreparável. Sem dizer mais nada, ela estendeu a mão e segurou a de Joaquim, sentindo a fragilidade e o calor de seus dedos. O silêncio tomava conta das ruas quando Laura e Joaquim saíram do café. Ambos estavam imersos em pensamentos, ainda tentando processar o encontro inesperado e as revelações que haviam surgido. Laura sugeriu que eles fossem até um parque próximo, um lugar tranquilo e distante dos olhares curiosos. Joaquim concordou com um aceno de cabeça, seguindo os passos dela em silêncio, como se estivesse tentando encontrar palavras que pudessem expressar a avalanche de sentimentos que o dominava. O parque estava quase vazio, com apenas algumas folhas caindo das árvores e um leve vento que parecia murmurar segredos antigos. Eles se sentaram em um banco de madeira e, por um momento, ninguém falou. Laura observou o rosto de Joaquim, tentando ler cada linha, cada marca de dor que o tempo havia deixado. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Eu não imaginava que encontraria alguém que pudesse entender o que eu sinto, disse Laura, a voz suave e introspectiva. Perder Vinícius foi como perder uma parte de mim que eu nunca vou conseguir recuperar. Joaquim olhou para ela, seus olhos cansados, mas gentis. Você foi importante para ele, disse com uma serenidade triste. Ele falava de você como alguém que trazia luz para a vida dele, algo que
Talvez eu e Cecília não conseguíssemos mais fazer. Houve um momento de surpresa para Laura. Ela não sabia que Vinícius tinha contado tanto sobre ela para os pais, especialmente considerando o que estava prestes a descobrir. Ela permaneceu em silêncio por um instante, tentando encontrar coragem para perguntar sobre a vida que Vinícius deixou para trás. E você? Como era para vocês? Antes de ele partir, perguntou cautelosa, sabendo que tocava em feridas abertas. Joaquim suspirou profundamente, como se estivesse reunindo todas as forças para falar. Era difícil, começou, sua voz carregada de tristeza. Vinícius era nosso único filho. Cecília e eu sempre tentamos dar o melhor para ele, mas, nos últimos anos, as coisas se complicaram. Ele se afastou, passava mais tempo fora de casa, e as conversas que tínhamos eram cheias de silêncios que diziam mais do que qualquer palavra poderia. Joaquim fez uma pausa, os olhos perdidos no vazio. Eu não entendia por que ele estava tão distante, mas agora, depois de ouvir você falar, começo a ver que talvez houvesse coisas que eu nunca soube. Laura sentiu uma pontada no coração. Ela sabia a que Joaquim estava se referindo. Vinícius tinha compartilhado com ela seus conflitos e medos, o sentimento de ser sufocado por expectativas que ele achava que nunca conseguiria cumprir. Ele queria encontrar o próprio caminho, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. Tínhamos planos, queríamos construir algo juntos, longe de tudo que parecia estar prendendo ele, mas então aconteceu aquele acidente. As palavras de Laura trouxeram lembranças dolorosas. Por um momento, ela viu novamente o sorriso de Vinícius, ouviu sua risada ecoando e lembrou-se dos sonhos que eles tinham compartilhado em longas conversas durante a noite. Eu nunca soube o que fazer com essa dor, ela admitiu, com a voz embargada. Tentei seguir em frente, mas sempre pareceu que parte de mim ficou presa naquele dia, naquele momento em que tudo desmoronou. Joaquim a ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele sabia exatamente como era viver preso em um momento que não se podia mudar. Depois que perdemos Vinícius, Cecília e eu, nos perdemos também. Ela ficou devastada. Não houve um único dia em que ela não chorasse. E eu me sentia impotente, incapaz de consertar qualquer coisa. Ele passou a mão pelos olhos, como se quisesse afastar as lágrimas que começavam a surgir. Ela não conseguiu lidar com a perda. Acabou deixando a nossa casa e nunca mais voltou. Laura olhou para ele surpresa. Ela foi embora? Joaquim assentiu, seu rosto marcado pela dor de anos de lembranças. Cecília nunca aceitou a morte de Vinícius. Ela o culpava por se afastar da família, e quando ele se foi, a culpa se virou contra ela mesma. Ela não conseguia ficar na casa onde tudo lembrava nosso filho, então ela foi para a rua, como se quisesse fugir de tudo, até de si mesma. A revelação deixou Laura sem palavras por alguns instantes. Ela imaginou uma mãe destruída, perdida na dor e no desespero, incapaz de encontrar paz. A ideia de Cecília vagando pelas ruas, enquanto Joaquim tentava sobreviver sozinho, a perturbou profundamente. E você? Como conseguiu continuar? Joaquim deu de ombros um gesto pequeno e resignado. Eu não sei se consegui, ele admitiu. Apenas continuei. Quando Cecília foi embora, pensei que talvez eu a seguisse, que eu me perdesse também. Mas eu sabia que, de alguma forma, tinha que estar por perto, caso ela decidisse voltar. Nunca deixei a casa, mesmo que isso significasse morar sozinho com todos aqueles fantasmas. E todo dia eu esperava. As palavras de Joaquim, embora simples, carregavam um peso enorme. Ele era um homem que havia se mantido em pé por pura teimosia, por uma esperança que nunca se apagava completamente, mesmo que cada dia que passasse parecesse apagar um pouco mais de sua luz.
Laura sentiu um respeito profundo por aquele homem e pela dor que ele carregava tão silenciosamente. E agora, mais do que nunca, ela sentia que precisava fazer algo, mesmo que não soubesse exatamente o que. Joaquim, ela começou hesitando. Se eu pudesse, eu gostaria de ajudar. Não só você, mas também Cecília. Eu sei que talvez seja tarde, mas eu não consigo ignorar o que eu sinto. Vinícius significava tudo para mim, e se existe alguma forma de aliviar um pouco da dor que vocês sentem, eu quero tentar. Joaquim olhou para ela com um misto de surpresa e esperança. Você faria isso, mesmo sabendo que Cecília pode não querer a sua ajuda? Eu sei que ela pode me culpar pelo que aconteceu, e eu aceito isso, respondeu Laura, sua voz decidida, mas cheia de compaixão. Mas eu também sei que Vinícius não iria querer ver a mãe dele sofrendo assim. E se existe algo que eu possa fazer para mudar isso, então eu preciso tentar. Joaquim ficou em silêncio por um momento, absorvendo a sinceridade nas palavras de Laura. Ele sabia que Cecília ainda carregava muita mágoa, mas a disposição de Laura de enfrentar isso e tentar ajudar era algo que ele não esperava. Cecília é uma mulher forte, disse ele finalmente, mas às vezes, mesmo os mais fortes precisam de ajuda. E ali, naquele banco de parque, algo começou a mudar. Duas pessoas que haviam sido separadas pela mesma tragédia agora se encontravam, unidas não apenas pelo amor que sentiam por Vinícius, mas pela vontade de superar a dor e encontrar um caminho para a cura. Laura não sabia como seria o encontro com Cecília, mas estava determinada a fazer o que fosse preciso. Ela estendeu a mão e segurou a de Joaquim, e ele apertou suavemente como um gesto de apoio e aceitação. Naquele momento, em meio ao silêncio do parque, eles criaram uma promessa silenciosa. Não seria uma jornada fácil, e as feridas ainda estavam abertas, mas estavam dispostos a dar o primeiro passo. E esse, para ambos, já era um começo. O dia estava nublado e o ar carregava um frio inesperado, como se pressentisse a tensão do encontro que estava por vir. Laura e Joaquim caminharam lado a lado, atravessando ruas que pareciam mais vazias e silenciosas do que o normal. Cada passo parecia pesar um pouco mais, e Joaquim mantinha o olhar no chão, perdido em pensamentos. Ele sabia onde encontrar Cecília. Afinal, ela costumava frequentar os mesmos lugares há anos, mas, mesmo com essa certeza, havia um temor que ele não conseguia esconder. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ele, hesitante, enquanto se aproximavam de uma praça mal iluminada, onde uma fileira de bancos estava espalhada, ocupada por figuras envoltas em cobertores e roupas gastas. Cecília, ela não é fácil, principalmente quando se trata de Vinícius. Laura respirou fundo, sentindo a pressão aumentar em seu peito. Tenho, respondeu com firmeza, mas havia uma suavidade em sua voz que indicava compreensão. Eu sei que ela vai estar ressentida, talvez até furiosa, mas não posso deixá-la assim, não se existe uma chance de ajudar. Joaquim assentiu, ainda que com certo receio. Ele admirava a coragem de Laura, mesmo sabendo que Cecília não facilitaria as coisas. Poucos minutos depois, eles chegaram ao lugar que ele conhecia bem. No fundo da praça, perto de uma árvore solitária e de um banco desgastado pelo tempo, Cecília estava sentada, envolta em camadas de roupas desbotadas. Seu olhar perdido observava a calçada à sua frente como se estivesse em outro lugar, muito distante dali. É ela! Sussurrou Joaquim apontando. Laura observou a mulher por um instante. Cecília parecia mais velha do que sua idade sugeria, como se o peso dos anos e das perdas tivesse roubado sua juventude antes do tempo. Seu cabelo, outrora bem cuidado, agora estava embaraçado e escondido sob um gorro puído. Ela tinha a postura de alguém que carregava o mundo nas costas, e Laura percebeu imediatamente que não seria fácil atravessar a barreira que Cecília havia erguido. Quando eles se aproximaram,
Cecília ergueu os olhos e sua expressão mudou. Primeiro, havia um lampejo de surpresa ao ver Joaquim, mas logo seus olhos se estreitaram ao notar Laura ao lado dele. O que ela está fazendo aqui? Sua voz soou áspera, quase como um grunhido. Ela se levantou rapidamente, a raiva e a mágoa transparecendo em cada gesto. Ela não tem nada a ver com isso. Joaquim tentou intervir, seu tom suplicante. Cecília, por favor, só queremos conversar. Conversar? Ela cortou, sua voz elevando-se. Do que há para conversar? Ela acha que pode aparecer do nada e resolver tudo? Resolver o quê, Joaquim? Vinícius está morto? As palavras saíram afiadas, e Laura sentiu como se cada uma a tivesse atingido diretamente no peito. Laura deu um passo à frente, tentando manter a calma. Cecília, eu sei que isso é difícil, começou, sua voz suave, mas firme. Eu sei que você deve ter muitas perguntas, muitas coisas que nunca foram ditas, e eu quero ouvir, quero entender, para que, talvez, possamos encontrar um jeito de seguir em frente. Cecília riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. Seguir em frente? Você acha que pode seguir em frente depois de tudo o que aconteceu? Você, que tirou meu filho de mim? Seus olhos estavam fixos nos de Laura, e a acusação estava clara. Ele se afastou por sua causa. Você o levou para longe da família, fez ele acreditar que não precisava de nós, e depois ele morreu, sozinho, e você deixou isso acontecer. A intensidade das palavras fez Laura estremecer, mas ela não desviou o olhar. Não foi assim, Cecília, respondeu, lutando para manter o controle. Eu nunca quis afastá-lo de vocês. Vinícius, ele estava lutando com coisas que ninguém sabia. Ele se sentia pressionado, perdido, e nós tentamos encontrar uma saída juntos. Mentira! Gritou Cecília, sua voz quase quebrando. Se ele estava tão perdido, por que não veio para nós? Por que não voltou para casa? Por que você não deixou? É por isso. Você o afastou. E agora ele se foi. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Cecília, e sua raiva se transformou em um lamento doloroso. Ele se foi. E eu nunca mais vou vê-lo? Joaquim tentou se aproximar, mas parou ao perceber que aquela era uma dor que ele não podia aliviar sozinho. Laura sabia que precisava dizer algo, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ela respirou fundo e escolheu a verdade, mesmo que fosse difícil. Ele queria voltar, Cecília, disse com a voz embargada. Ele me disse tantas vezes que queria resolver as coisas, que queria encontrar um jeito de consertar o que estava errado. Mas ele também tinha medo. Ele achava que tinha decepcionado vocês, que não havia mais espaço para ele na vida que vocês planejavam. E foi isso que o fez se afastar, não porque eu o impedi, mas porque ele não sabia como lidar com tudo. Cecília a encarou, sua expressão suavizando por um momento, como se estivesse tentando processar o que havia acabado de ouvir. Ele disse isso. Perguntou, a voz quase um sussurro, vulnerável de uma forma que Laura não esperava. Disse, confirmou Laura, aproximando-se lentamente como se temesse assustar Cecília. Ele falava de você, de Joaquim, falava de como queria ver vocês bem, de como se sentia culpado por não conseguir ser o filho que vocês esperavam. Eu também me senti culpada, muitas vezes, por não ter sido capaz de ajudá-lo o suficiente, de impedir que tudo acabasse do jeito que acabou. Mas eu sei que ele amava vocês, Cecília. Ele nunca deixou de amar. Aquelas palavras, simples mas carregadas de verdade, pareceram perfurar as defesas de Cecília. Ela olhou para Joaquim, que até então estava em silêncio, observando tudo com um semblante triste. Ele assentiu, como se quisesse reafirmar as palavras de Laura. Cecília hesitou, sua raiva diminuindo, mas a dor ainda evidente em seu olhar. Eu não sabia, sussurrou ela, as lágrimas caindo livremente agora.
Eu só queria que ele soubesse que ainda havia um lugar para ele, que nós ainda o amávamos, mas ele se foi. E eu nunca consegui dizer isso. Laura sentiu um nó na garganta ao ver a vulnerabilidade de Cecília. Eu não posso trazer Vinícius de volta, disse ela, aproximando-se mais, até que estava a apenas alguns passos de distância, mas podemos honrar a memória dele. Juntos, podemos tentar curar essas feridas para que a dor que ele carregou e que nós ainda carregamos não seja em vão. Cecília observou, os olhos brilhando com uma mistura de emoções conflitantes. E o que você espera conseguir com isso? Acha que pode me dar alguma paz? Perguntou, mas sua voz já não tinha a mesma dureza de antes. Havia cansaço nela, um desejo desesperado de acreditar em algo, qualquer coisa que aliviasse a dor que parecia não ter fim. Eu não sei, respondeu Laura honestamente, mas eu quero tentar. E talvez, se conseguirmos nos perdoar, se conseguirmos encontrar um jeito de seguir em frente, possamos viver de uma forma que honre a memória de Vinícius. Ele gostaria de ver isso. Eu tenho certeza. Houve um longo silêncio. Cecília desviou o olhar, como se estivesse lutando consigo mesma, tentando decidir se deixaria entrar naquela pequena esperança que Laura oferecia. Finalmente, ela suspirou, exausta, e seu olhar encontrou o de Laura mais uma vez. Eu não sei como, admitiu, mas talvez possamos tentar. Era um começo ainda que frágil. Laura sabia que as feridas de Cecília não se curariam de uma hora para outra, mas aquele pequeno ato de abertura era o suficiente para continuar. Ela estendeu a mão hesitante, e depois de um momento, Cecília a aceitou. Um aperto leve, mas firme. Joaquim observou o gesto com os olhos marejados, sabendo que aquele era um passo que ele esperara por tanto tempo. A manhã estava fria, e uma leve garoa caía, borrifando a calçada com pequenas gotas reluzentes. Laura caminhava pelo mesmo trajeto que havia percorrido dias antes, em direção à praça, onde sabia que encontraria Joaquim e Cecília. Depois do encontro tenso e doloroso, muitas pessoas teriam se afastado, aceitado a resistência como uma barreira intransponível, mas não Laura. Algo em seu coração, talvez uma mistura de culpa e esperança, a impedia de desistir. Ela sabia que precisava tentar, mais uma vez, e tantas outras quantas fossem necessárias. Ela trazia consigo uma sacola de mantimentos, um gesto simples que, aos poucos, havia se tornado parte de sua rotina. Quando chegou à praça, avistou Joaquim sentado ao lado de Cecília, que mantinha seu habitual semblante sério e distante. Ao ver Laura se aproximando, Cecília ergueu o olhar brevemente, mas logo desviou, como se quisesse evitar um confronto. Ainda assim, ela não se levantou para ir embora, e para Laura, isso já era um pequeno sinal de progresso. Bom dia, disse Laura, sorrindo suavemente enquanto colocava a sacola ao lado deles. Eu trouxe algumas coisas, espero que gostem. Sua voz era calma, mas carregava uma certa cautela, como quem tenta adentrar um terreno desconhecido sem causar mais danos. Joaquim sorriu e assentiu, sempre grato pela presença de Laura. Ele sabia que sua insistência não era por pena, mas por algo mais profundo, algo que talvez nem ele soubesse definir completamente. Obrigado, Laura, disse ele, enquanto começava a retirar os itens da sacola. Você tem sido muito gentil. Cecília não disse nada, apenas observou de canto de olho, como se tentasse entender as intenções por trás de cada gesto de Laura. Havia desconfiança ali, mas também curiosidade, como se ela quisesse encontrar uma razão para não acreditar na sinceridade da jovem. Os dias se passaram e Laura continuou voltando. Ela nunca forçava conversas longas, nem tentava fazer Cecília falar mais do que ela queria. Ao invés disso, trazia café quente em copos descartáveis, pães frescos
Às vezes, até pequenos doces que Joaquim e Cecília pareciam apreciar. Aos poucos, ela começou a compartilhar pequenos detalhes do seu dia, histórias simples sobre o que via no caminho até a praça ou algo engraçado que ouvira. Eram gestos que não exigiam respostas, mas que criavam uma atmosfera de familiaridade. Cecília continuava resistente, mas algo estava mudando. Ela ainda evitava fazer contato visual prolongado e suas respostas, quando surgiam, eram curtas e monossilábicas. No entanto, sua postura já não era tão defensiva. Laura percebeu que Cecília ouvia, que prestava atenção, mesmo que nunca comentasse. Era como se uma parte dela quisesse participar, mas ainda estivesse presa a algo que a impedia de se abrir completamente. Em um desses dias, enquanto Joaquim havia se afastado para buscar algo, Laura e Cecília ficaram sozinhas por alguns minutos. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de coisas não ditas. Laura se sentou ao lado de Cecília, mantendo uma distância respeitosa, e finalmente falou, com uma voz baixa e introspectiva: "Eu sei que ainda é difícil confiar em mim, e talvez eu nunca consiga mudar o que aconteceu, mas eu estou aqui porque acredito que Vinícius gostaria que você e Joaquim fossem felizes, que encontrassem alguma paz." Cecília não respondeu de imediato. Ela olhou para a distância, para a movimentação suave das árvores ao vento, e então, quase sem perceber, começou a falar. "Eu só queria que ele soubesse que ainda havia um lugar para ele, que ele podia voltar." Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se estivesse falando mais para si mesma do que para Laura. "Mas ele nunca voltou, e eu sinto como se fosse minha culpa." O coração de Laura apertou ao ouvir aquelas palavras. Pela primeira vez, ela viu Cecília se permitir mostrar um pouco de sua vulnerabilidade, de sua dor. "Não foi sua culpa", disse Laura com suavidade. "Ele tinha medo. Medo de não ser aceito, medo de ter decepcionado vocês. E eu também sinto culpa, Cecília. Por anos, pensei em como poderia ter feito as coisas de forma diferente, como poderia tê-lo ajudado mais." Cecília finalmente olhou para Laura, seus olhos marejados, mas sem raiva. "Você diz isso, mas eu sempre pensei que ele foi embora por sua causa. Ele se afastou, e eu achei que você o tirou de nós." Laura respirou fundo, sentindo o peso de tantas acusações e de tanto mal-entendido. "Ele se afastou porque sentia que precisava encontrar uma vida que fosse dele. Não era fácil para ele. Havia tantas expectativas, tantos sonhos que não éramos dele. E quando ele tentou explicar, sentiu que não seria compreendido. Ele me falou sobre isso, sobre o medo de decepcionar você e Joaquim." Cecília fechou os olhos, e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Era uma dor antiga, mas que ainda parecia tão aguda quanto no dia em que começou. "Eu deveria ter visto. Deveria ter feito mais." "Todos nós pensamos assim", disse Laura com um tom gentil. "Todos nós pensamos que poderíamos ter feito mais. Mas Vinícius nunca parou de amar vocês, nunca parou de se importar. E talvez ele quisesse que encontrássemos um jeito de sermos felizes, mesmo sem ele." Pela primeira vez, Cecília pareceu absorver aquelas palavras. Ela não as contestou, não se afastou, apenas ficou ali, em silêncio, deixando que o significado delas a envolvesse. "Eu não sei se consigo perdoar a mim mesma", disse ela, a voz quase inaudível. "Não sei se consigo seguir em frente." Laura se aproximou um pouco mais e, com cuidado, colocou a mão sobre a de Cecília. "Eu também não sei se posso perdoar a mim mesma", confessou, "mas acredito que podemos tentar, juntos, para que a memória dele não seja só dor, para que ela possa ser algo bonito, algo que traga paz, em vez de pesar." Cecília não respondeu, mas não retirou a mão. Ficaram assim por alguns minutos, compartilhando um momento de vulnerabilidade e compreensão.
Era um primeiro passo, pequeno e frágil, mas significativo. Havia muito para ser superado, mas ali, sob a leve garoa e o céu cinzento, algo parecia ter mudado. Uma barreira havia sido quebrada, ainda que de forma sutil. Quando Joaquim voltou, encontrou as duas sentadas lado a lado, suas mãos ainda unidas, e algo em seu peito se aqueceu. Ele sabia que o caminho seria longo, que haveria recaídas e dificuldades, mas aquele simples gesto já significava mais do que ele ousava esperar. Cecília olhou para ele e havia uma expressão que ele não via há muito tempo. Não era felicidade, mas uma pequena, quase imperceptível aceitação. Nos dias seguintes, Laura continuou suas visitas e, aos poucos, Cecília começou a participar das conversas, mesmo que timidamente. Joaquim percebeu que ela estava mais presente, que suas respostas não eram apenas de cortesia. Ela até arriscava perguntar sobre o que Laura havia feito no dia, um pequeno sinal de interesse que poderia passar despercebido, mas que para Laura significava muito. Pequenos gestos de confiança surgiam, quase como brotos tímidos surgindo em um solo antes estéril. Cecília começou a aceitar a ajuda de Laura sem tanta resistência e até permitiu que ela levasse algumas roupas para lavar, algo que havia recusado inúmeras vezes antes. Laura soube, naquele momento, que estava no caminho certo e que, apesar de todos os desafios, havia esperança. O caminho para a reconciliação estava apenas começando e Laura sabia que não poderia apressar o processo. Mas enquanto Joaquim, Cecília e ela caminhavam juntos, ainda que lentamente, ela via algo novo surgindo. A possibilidade de que, um dia, a dor que os unia pudesse se transformar em uma força que os curaria. A mudança para a casa de Laura aconteceu em uma manhã ensolarada, como se o dia estivesse sorrindo para aquele pequeno passo em direção a um novo começo. Cecília e Joaquim haviam aceitado, enfim, a oferta de Laura. Foi uma decisão difícil para Cecília, que ainda se sentia dividida entre a desconfiança e a esperança. Mas, no fundo, ela sabia que continuar na rua, isolada e presa em sua dor, não ajudaria a trazer Vinícius de volta, nem apagaria os sentimentos que a consumiam. Laura fez questão de deixar tudo preparado para recebê-los, garantindo que o ambiente fosse acolhedor e convidativo. Os quartos estavam arrumados com roupas de cama novas. As janelas abertas deixavam o sol entrar, iluminando os espaços. Ao chegarem, Cecília hesitou na entrada, parando na soleira como se aquela nova realidade ainda fosse um sonho distante. Joaquim a encorajou, segurando sua mão de maneira firme e gentil, e juntos eles cruzaram a porta da casa de Laura. A primeira semana foi de adaptação. Laura sabia que não podia apressar as coisas. Cecília ainda mantinha uma certa reserva, como se estivesse esperando por algo que confirmasse seus medos, mas aos poucos começou a relaxar. A convivência diária trouxe pequenas rotinas que ajudaram a criar uma sensação de normalidade. Logo pela manhã, Laura fazia café fresco e Joaquim preparava torradas, enquanto Cecília, um pouco tímida, começava a ajudar cortando frutas. Era uma simples divisão de tarefas, mas para eles significava muito. Significava que estavam juntos, colaborando como uma família. À noite, eles se reuniam na mesa de jantar, um ritual que Laura fazia questão de manter. As refeições eram momentos de reconexão. No começo, havia um certo constrangimento, conversas curtas e olhares fugazes, mas com o tempo começaram a se abrir mais. Joaquim contava histórias de sua juventude, momentos engraçados e leves que faziam Cecília sorrir, algo que Laura observava com uma alegria contida. Era como ver um pedaço da nuvem escura que pairava sobre todos eles se dissipar um pouco. Uma noite, durante um desses jantares, Laura preparou um prato que Vinícius adorava. Ela não comentou nada antes, mas quando todos estavam reunidos, ela disse com um sorriso suave:
Vinícius me ensinou a fazer isso. Ele dizia que eu nunca acertava o tempero, mas comia assim mesmo. A declaração pegou todos de surpresa, e por um momento houve silêncio. Então, para a surpresa de Laura, Cecília riu. Ele era assim mesmo. Gostava de implicar, mas nunca reclamava de verdade. Foi uma risada curta, mas sincera, e Laura percebeu que haviam dado mais um passo adiante. A vida na casa de Laura começou a se transformar em uma rotina repleta de pequenos gestos de gentileza e apoio mútuo. Aos poucos, Cecília e Joaquim foram encontrando maneiras de retribuir o que recebiam. Joaquim, sempre ativo, passava as manhãs cuidando do jardim, uma atividade que lhe trazia paz e distraía sua mente dos pensamentos sombrios. Ele começou a plantar flores, e Laura o acompanhava, ouvindo suas histórias enquanto plantavam juntos. Cecília, por sua vez, começou a ajudar na cozinha, e as tardes se tornaram momentos de experimentação de novas receitas, algo que Laura sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Com o passar dos dias, Laura notou algo que ela não via há muito tempo. Cecília parecia menos tensa. Seu rosto ainda carregava as marcas da dor e do sofrimento, mas havia momentos em que ela se permitia relaxar, onde seu sorriso voltava, mesmo que de forma discreta. Certa tarde, enquanto as duas dobravam roupas recém-lavadas, Cecília confessou algo que a surpreendeu. Eu ainda sinto falta dele todos os dias, mas acho que nunca deixei ninguém me ajudar a lidar com isso. Sempre achei que precisava carregar isso sozinha. Laura olhou para ela e, com um olhar compreensivo, respondeu: Você não precisa mais. Estamos aqui, juntos. Esses pequenos momentos de partilha eram significativos, quase imperceptíveis em sua simplicidade, mas representavam um avanço enorme. Era como se eles estivessem reconstruindo suas vidas aos poucos, tijolo por tijolo, com cada sorriso, cada lembrança compartilhada, cada história que fazia Vinícius estar presente, sem que a dor fosse o centro de tudo. Um dos momentos mais marcantes desse processo aconteceu durante uma tarde no jardim. Laura havia sugerido que todos passassem o dia fora, aproveitando o sol. Joaquim plantava algumas mudas, enquanto Laura e Cecília organizavam uma pequena área com cadeiras e almofadas. Depois de um tempo, os três se sentaram e, sem que ninguém planejasse, começaram a conversar sobre Vinícius. Joaquim, com sua voz calma e nostálgica, falou sobre quando Vinícius era criança, como ele costumava ajudar no jardim e a maneira como seus olhos brilhavam sempre que algo novo florescia. Ele dizia que as flores eram como pequenos milagres, contou Joaquim. Talvez por isso ele amasse tanto a vida, mesmo quando as coisas eram difíceis. Cecília escutou com atenção e, depois de um longo silêncio, decidiu falar também. Eu sempre me perguntei se ele sabia que podia voltar, que nós estaríamos aqui para ele, não importa o que acontecesse. Sua voz estava carregada de emoção, mas ela não chorou. Ao invés disso, ela olhou para Laura. Obrigada por me fazer lembrar disso. Eu me perdi na dor, mas você trouxe algo de volta, algo que achei que estava perdido para sempre. Laura ficou tocada pela sinceridade de Cecília. Eu também me perdi por muito tempo, admitiu, mas estar aqui com vocês me fez perceber que podemos encontrar pedaços de felicidade, mesmo no meio da tristeza. E esses pedaços podem nos ajudar a seguir em frente. Com o tempo, Laura percebeu que a casa havia se transformado em um refúgio, não só para Joaquim e Cecília, mas para ela mesma. Cuidar deles, compartilhar risadas e até lágrimas, permitiu que ela processasse sua própria dor de uma forma que nunca havia conseguido fazer antes. Laura percebeu que a presença de Joaquim e Cecília a estava curando também, preenchendo um vazio que ela nunca pensou que pudesse ser preenchido. Cecília, que no início tinha medo de se apegar à nova rotina, começou a ver essa convivência como algo que a fortalecia,
Aos poucos, ela entendeu que aceitar a ajuda de Laura não era fraqueza, mas uma forma de encontrar um caminho para seguir em frente. Certa manhã, ela sugeriu algo que surpreendeu a todos. Talvez devêssemos organizar um jantar como uma forma de agradecer. Eu não sei bem como, mas acho que seria bom. Foi uma ideia simples, mas para Laura e Joaquim aquilo significava muito. Era a prova de que Cecília estava se permitindo aceitar a nova vida sem esquecer de Vinícius, mas também sem se afogar na lembrança dele. Ela queria criar algo que fosse positivo, que celebrasse o presente e não apenas lamentasse o passado. O jantar se tornou um evento simbólico, um marco da transformação que estavam vivendo. Durante a preparação, Cecília e Laura riram enquanto cortavam ingredientes e Joaquim, como sempre, se encarregou das flores, enchendo a mesa com pequenos arranjos que ele mesmo havia colhido do jardim. Quando a noite chegou, sentaram-se todos juntos e brindaram. A memória de Vinícius, disse Joaquim, erguendo o copo, e a força que nos trouxe até aqui. O brinde ecoou pela casa, e cada um deles sentiu a sinceridade daquele momento. Havia muito a ser resolvido ainda, muitas cicatrizes que levariam tempo para curar completamente, mas ali, sentados juntos, estavam vivendo o começo de uma nova história. Uma história onde a dor não precisava ser esquecida, mas onde ela podia coexistir com a esperança, com o amor e com a promessa de que, mesmo após tantas perdas, ainda era possível encontrar alegria. E assim, o fio de esperança que parecia frágil no início, agora se tornava mais forte, mais firme, tecendo um novo laço entre Laura, Joaquim e Cecília, unidos por um amor que, de certa forma, continuava a viver através deles. O sol brilhava intensamente naquela manhã de primavera, como se a natureza estivesse sorrindo para celebrar um dia especial. Dentro da casa de Laura, uma energia diferente pairava no ar, uma mistura de expectativa, nervosismo e alegria. Era o aniversário de Cecília, e Laura havia planejado um almoço especial para marcar essa nova fase, uma ocasião que para todos eles simbolizava mais do que apenas uma data no calendário. Era uma oportunidade de deixar para trás os fardos do passado e abraçar um novo começo. Nos últimos meses, a vida de Joaquim e Cecília havia mudado drasticamente. A presença constante de Laura em suas vidas, a rotina tranquila e os pequenos gestos de carinho e compreensão foram lentamente curando as feridas que pareciam impossíveis de cicatrizar. Hoje, a casa já não era apenas de Laura, era um lar compartilhado, onde todos contribuíam e, de certa forma, encontravam motivos para sorrir novamente. Mas Laura ainda guardava um segredo, algo que ela esperava ansiosamente compartilhar naquele dia. Laura havia passado a semana inteira organizando os detalhes do almoço. A mesa estava posta no jardim, decorada com flores que Joaquim havia escolhido e colhido cuidadosamente. Cecília ajudara na escolha dos pratos e até sugeriu algumas receitas antigas que ela costumava fazer para Vinícius. Foi um gesto que, para Laura, mostrou o quanto Cecília estava se permitindo abrir para novas possibilidades. Ela estava, aos poucos, aceitando o amor e a ajuda que a rodeavam, e isso era motivo de comemoração. Você parece nervosa, disse Joaquim a Laura, enquanto arrumavam os pratos na mesa. Ele a observou com um olhar gentil, mas curioso. Está tudo bem? Laura sorriu, tentando disfarçar a ansiedade. Só quero que tudo corra bem hoje, respondeu ela, ajustando uma flor no centro da mesa. Mas havia mais do que isso. Ela sabia que o momento que estava prestes a acontecer seria um divisor de águas para todos e não conseguia conter a mistura de emoções que a consumia. Cecília, que havia permanecido em silêncio sentada perto da mesa, olhou para Laura e depois para Joaquim. O que quer que tenha planejado será especial, disse ela, sua voz tranquila, mas cheia de carinho.
Afinal, é você quem está por trás disso. Foi uma pequena frase, mas cheia de significado. Para Cecília, permitir-se acreditar que alguém estava fazendo algo por ela de coração era um grande passo. Quando o relógio marcou meio-dia, Laura pediu que todos se sentassem. Ela fez uma pausa, olhando para Joaquim e Cecília, e respirou fundo. Era chegada a hora de revelar o segredo que ela guardara por tanto tempo. Antes de começarmos a almoçar, eu queria apresentar alguém para vocês. Começou ela, sentindo a voz tremer levemente. Alguém muito especial que sempre fez parte das minhas lembranças de Vinícius e que espero que agora possa ser parte da vida de todos nós. Cecília e Joaquim se entreolharam, confusos e curiosos, mas permaneceram em silêncio, esperando que Laura continuasse. E então, do interior da casa, um jovem apareceu. Ele tinha cerca de 9 anos, cabelos castanhos levemente ondulados e olhos que brilhavam de curiosidade. Quando se aproximou, sorriu timidamente, como se não soubesse exatamente o que esperar. Este é Tiago, disse Laura, com uma ternura evidente em sua voz. Ele é meu filho, e também filho de Vinícius. Laura fez uma breve pausa, observando as expressões de surpresa nos rostos de Joaquim e Cecília, antes de continuar. Tiago está passando as férias escolares na casa dos meus pais. Eles o adoram e ele sempre espera ansiosamente por esse tempo com os avós maternos. Mas hoje eu quis trazê-lo aqui porque acho que ele merece conhecer seus outros avós e acho que vocês merecem conhecê-lo também. O impacto daquelas palavras foi imediato. Cecília levou a mão à boca, seus olhos arregalados de surpresa, enquanto Joaquim parecia tentar compreender o que havia acabado de ouvir. Filho de Vinícius, sussurrou Cecília quase sem acreditar. As palavras soaram como um eco de algo que ela jamais imaginou que ouviria. Laura sentiu, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Eu descobri que estava grávida pouco tempo depois que Vinícius se foi, explicou, sua voz embargada pela emoção. Foi uma das razões pelas quais a dor foi tão difícil de suportar. Mas eu sabia que, de alguma forma, ele ainda estaria comigo através de Tiago. E agora, eu gostaria que ele fosse parte de suas vidas também. Que ele conhecesse os avós que Vinícius amava, mesmo que nunca tenha tido a chance de expressar isso. Cecília ficou imóvel por um momento, como se as palavras de Laura precisassem de tempo para penetrar em seu coração. Então, seus olhos se encheram de lágrimas e ela começou a chorar de uma forma que há muito tempo não permitia. Joaquim também tinha os olhos marejados, mas era um choro silencioso, de alívio e alegria. Ele olhou para Tiago e viu algo familiar no menino. Um sorriso, um brilho nos olhos, algo que lembrou imediatamente de Vinícius quando era criança. Meu Deus! Ele é igual a Vinícius quando era pequeno, sussurrou Cecília, sua voz entrecortada por soluços. Ela se levantou e se aproximou de Tiago, ajoelhando-se para ficar na mesma altura do menino. Oi, Tiago, disse ela, com um sorriso que parecia surgir das profundezas de seu coração. Eu sou sua avó, e eu estou tão feliz por te conhecer. Tiago, que inicialmente estava tímido, sorriu e se jogou nos braços de Cecília, como se soubesse que ali era seu lugar. Foi um abraço que durou longos segundos, mas que parecia conter anos de sentimentos não ditos, de dores que finalmente estavam sendo liberadas. Joaquim se aproximou e se juntou ao abraço, colocando a mão na cabeça do menino com uma ternura paternal que parecia querer compensar todo o amor que ele havia guardado sem saber para quem dar. Laura, observando a cena, deixou que suas próprias lágrimas caíssem, sentindo que, finalmente, algo se curava dentro dela. Depois do momento de emoção, todos se sentaram à mesa e o almoço começou. A atmosfera estava leve, cheia de sorrisos e risos espontâneos. Cecília, que antes costumava se retrair em momentos de celebração,
parecia mais viva do que nunca. Ela fazia perguntas a Tiago, queria saber tudo sobre ele, o que ele gostava, o que sonhava. Joaquim, por sua vez, observava cada interação com uma expressão de contentamento, como se estivesse vendo um milagre acontecer bem diante de seus olhos. Durante o almoço, Laura contou pequenas histórias sobre Vinícius que ela nunca havia compartilhado, e dessa vez as lembranças não traziam apenas dor, mas também uma sensação de paz e alegria. Tiago ouvia com atenção, sorrindo e rindo das histórias que o faziam imaginar o pai que nunca conheceu, mas que agora, através das palavras e dos gestos de todos ali, parecia estar mais presente do que nunca. No final do almoço, Joaquim levantou seu copo para um brinde. Aos recomeços, disse ele com a voz firme, mas emocionada, aos momentos que nos dão uma segunda chance de sermos felizes, e a Vinícius, que continua vivo através de todos nós, e especialmente através de Tiago. Todos ergueram seus copos, e o brinde foi seguido de um coro de sorrisos e olhares que trocavam uma promessa silenciosa de que, de agora em diante, eles seriam uma família, unidos não pelo passado que os separava, mas pelo futuro que os reunia. O dia passou com leveza, e conforme o sol começava a se pôr, banhando o jardim em uma luz dourada, todos se sentaram juntos no gramado, apreciando o momento. Cecília segurava a mão de Tiago, e Joaquim estava ao lado, com um braço em volta de Laura. Ela olhou para todos eles e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma paz profunda. Não porque a dor de perder Vinícius tivesse desaparecido, mas porque, através de Tiago, ela encontrou uma nova forma de amar e de honrar a memória dele. A presença do menino era como um novo começo, uma promessa de que a vida continua e que é possível encontrar felicidade mesmo após as maiores perdas. Tiago, com sua energia e curiosidade, era a prova viva de que o amor que Vinícius deixara no mundo ainda florescia e continuaria a florescer. O sol finalmente desapareceu no horizonte e a noite caiu, mas dentro da casa de Laura a luz nunca havia brilhado tão forte, porque agora, juntos, eles não eram apenas pessoas ligadas pela dor de uma perda, mas uma nova família, unida pela esperança, pelo amor e pelo desejo de continuar, de curar e de viver. E assim, entre risos, lembranças e olhares cheios de carinho, eles começaram um novo capítulo. Um capítulo que não negava o passado, mas que escolhia olhar para a frente, para um futuro, onde a memória de Vinícius não era apenas uma sombra, mas uma luz que guiava cada um deles para dias melhores. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.